Como aprendizes do Evangelho, portanto, cumpre-nos indagar a própria consciência e tenho executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. Bem-vindos, meus amigos, ao nosso primeiro estudo do canal Estudo do Espiritismo, onde temos como objetivo estudar as obras que fazem a base da doutrina espírita, bem como o estudo de alguns textos que foram trazidos por amigos do plano espiritual, benfeitores como Emmanuel, e, acima de tudo, estudar também um pouco do Evangelho de Jesus Cristo. Essa primeira frase que nós trazemos aqui, com aprendizes do Evangelho, cumpre-nos indagar a própria consciência e tem executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus, é uma frase que está em um texto do benfeitor Emmanuel, está no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e esse trecho está em um texto denominado Marcos Indeléveis. E esse texto reflete sobre uma frase de Jesus que é a seguinte: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Está lá em João, no capítulo 10, versículo 25. É interessante observar que essa frase ela trata de obras que testificam de Jesus, né? Ele falou que as obras que ele fazia em nome do Pai testificavam dele. Importante, então, a gente ressaltar algumas práticas comuns que temos no nosso dia a dia como forma de adoração a Deus. Né? E aí, ao fazer esse estudo, eu busquei um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e também de uma parte do Livro dos Espíritos que nos auxiliariam a entender um pouco melhor essa frase. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós temos no item 9 um tema muito interessante, um texto muito interessante que nos auxiliam a refletir e fazer um chamamento à nossa própria consciência, né, conforme a frase do começo, né, que nos permite então indagar a nós mesmos e verificar se nós estamos de acordo com aquilo que nós proclamamos. Esse item 9, diz o seguinte: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Na sequência, o texto complementa com o seguinte: não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Um texto muito interessante que nos abre os olhos, nos faz refletir sobre como estão os meus atos, os meus comportamentos, como estão os meus pensamentos, o que eu tenho buscado melhorar em mim mesmo e fazer uma comparação com aquilo que sai da minha boca como palavras, como atos exteriores também, atos de adoração exteriores, mas que não estão de acordo com aquilo que verdadeiramente eu sinto, ou que eu pratico, ou que caracteriza o meu comportamento. Então é muito interessante essa frase de Jesus, porque ele disse isso aos judeus que o perseguiram, né, e questionaram se ele era de fato o Messias, né, e os judeus perguntaram a ele e demandaram até quando ele iria colocá-los em dúvida, né, e perguntaram se ele de fato era o Messias.
E aí Jesus não disse, né, que apenas o que ele dizia era suficiente. Ele, inclusive, falou, né, está lá no versículo 25, ele fala assim, já vou-lo tenho dito, e não o credes. Mas aí ele complementa, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Isso é mais poderoso porque o exemplo que ele tinha falava muito alto, né? Dava a compreensão, a magnitude de toda a grandiosidade, e isso nós devemos trazer para nós mesmos, né? Qual é o exemplo que eu estou dando? Qual é como se caracteriza o meu comportamento no dia a dia dentro das minhas instituições, ou dentro das instituições que eu participo? Será que o meu comportamento ele é condizente com aquilo que eu falo? Essa é a questão-chave do estudo de hoje. Indo lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, então, ele faz uma série de questionamentos a respeito, por exemplo, da adoração exterior. Isso está lá dentro do capítulo 2, Lei de Adoração, dentro da parte terceira, que trata das leis morais. E eu vou falar aqui sobre 3 questões que o Allan Kardec coloca, que são muito importantes de serem estudadas e nos devem trazer a reflexão, mais uma vez, sobre como está o nosso comportamento e como estão as nossas frases, as nossas adorações, como nós estamos vivendo e se isso está de acordo com aquilo que nós dizemos. Bom, ele fala sobre adoração exterior. Vamos pensar aqui em atos exteriores, por exemplo, frequentar a nossa instituição religiosa, nos mostrarmos frequentadores de algum lugar, nos mostrarmos simplesmente com atos exteriores, mas sem uma profundidade interior, uma profundidade que nos diz respeito intimamente e que muda o nosso ser. A primeira pergunta que ele faz com relação a esse tema está lá na pergunta 653, ele fala o seguinte, Allan Kardec pergunta, precisa de manifestações exteriores à adoração? E aí os espíritos respondem, a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, a adoração verdadeira é do coração. Eu posso fazer, então, sem a necessidade de me mostrar em público, fazendo, adorando dentro de um templo religioso, dentro de uma fraternidade religiosa. Eu posso fazer dentro do meu pensamento, em qualquer momento do dia. Basta eu elevar os meus pensamentos a Deus e que isso seja, então, que seja verdadeiro, do fundo do coração. Mas, dentro dessa mesma pergunta, o Allan Kardec ainda coloca uma outra. Seria útil a adoração exterior? Ou seja, né, não satisfeito com a resposta anterior, em que os espíritos falaram que a adoração verdadeira é a do coração, Allan Kardec pergunta, seria útil a adoração exterior? E aí os espíritos respondem, sim, se não consistir num vão simulacro, se não consistir em simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. E essa resposta ela é muito interessante, porque além de chamar a atenção para o bom exemplo, né, nós devemos então ter os nossos atos de adoração condizentes com o nosso comportamento. Os espíritos nos alertam para que o mau exemplo, ou seja, não estar condizente aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala, e esse comportamento não está condizente com isso, isso dá um mau exemplo e que a gente ainda nem imagina o mal que isso causa. Isso é muito interessante de pensar, porque nós, com esse mau exemplo, com esse mau comportamento, nós acabamos influenciando os outros que nos estão atentos ao nosso comportamento, aos nossos atos, e eles acabam perdendo um pouco desta afetação ou
perdem um pouco do significado, melhor dizendo, para com a religiosidade, seja em qualquer religião. Inclusive, tem um texto lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, em que, no item 16, o benfeitor Simeão, em 1863, transmite uma mensagem muito completa, muito esclarecedora, e ele fala um pouco sobre essa questão do mau exemplo que nós poderíamos dar e quais seriam as consequências disso. Ele coloca de outras, não explicitamente, mas é importante a gente pensar nesse mau exemplo, quais são as consequências, e vamos ver o que ele fala sobre isso. Ele diz lá no item 16, né, lá no meio do texto dele, o seguinte: o cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar as virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhe. E aí que está a questão do mau exemplo. A árvore é boa sempre, porém mal são os jardineiros, ou seja, nós. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. A questão do mau exemplo é justamente isso, né? O nosso comportamento não condizente com aquilo que nós pregávamos, né? Ao longo desses séculos todos em que nós temos o cristianismo, fizeram com que muitos perdessem então as esperanças na religiosidade, ou na religião, melhor dizendo. Ele coloca ainda, o Simeão, o seguinte: imagina só que nós estivéssemos então em busca de algo que nos abrisse o caminho, os pensamentos, né? Que nós estivéssemos em busca de uma solução dentro da nossa vida. E aí ele fala aqui: o viajor sedento, ou seja, essa pessoa que está em busca de algo a mais, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Cai-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem, que as crestou. Então, essa questão do exemplo, né, da adoração apenas exterior e do mau exemplo que quando essa adoração não é verdadeira causa, advertida pelos espíritos, né, repercute de uma maneira tão significativa na vida das outras pessoas que elas, mesmo estando sedentas por algo que preencha a vida delas, elas não encontram então essa chave e acabam então, não sei, talvez desistindo, talvez procurando outros caminhos, perdendo as esperanças, as consolações, e isso é muito ruim, né? E a gente precisa estar atento para ser então condizente com aquilo que a gente fala, dar o bom exemplo para que as outras pessoas vejam em nós, né, um significado, um meio, e diz o seguinte: poxa, realmente essa pessoa que está fazendo isso, ela mudou o comportamento dela, ela endireitou o caminho dela. O que será que ele está procurando? Como será que ele conseguiu melhorar o seu comportamento dessa forma? O que será que ele tem seguido? Quais os ensinamentos que ele tem seguido? Esse bom exemplo, então, ele vai falar muito mais alto do que qualquer outras palavras que nós possamos dar, né? E aí, para finalizar essa parte da adoração exterior, lá do Livro dos Espíritos ainda, né, o Allan Kardec ainda faz essa pergunta número 654, da seguinte questão: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Ou seja, pensando nas religiões, é preferível sermos espíritas, é preferível sermos católicos, evangélicos, qualquer outra religião? E aí ele fala o seguinte, os espíritos: Deus prefere que os adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento.
Mais uma vez, interessante essa resposta porque nos chama a atenção para o exemplo e, mais ainda, coloca como preferível, como, além da adoração do fundo do coração, com sinceridade, fazer o bem e evitando o mal. Tem uma frase muito bonita lá no livro Renúncia, um romance por Emmanuel, onde Alcione, né, a protagonista desse livro, diz o seguinte: na obra de Deus, a paz sem trabalho é ociosidade com usurpação. Uma frase para a gente refletir bastante. Né? E trazendo agora um pouco para o Espiritismo, dentro das nossas convicções religiosas, aqui dentro do Espiritismo, o Allan Kardec, tanto essa última questão de preferência pelos que adoram a Deus desta ou daquela maneira, Allan Kardec traz um tema aqui muito importante, e é uma frase que nós todos talvez já temos conhecimento, e que é o seguinte: fora da caridade não há salvação. Porque ele poderia ter escrito, né? Fora do Espiritismo não tem salvação. E não foi isso que ele quis dizer. E não foi isso que ele escreveu. Né? Vamos ler aqui um trechinho que fala sobre fora da caridade e salvação, para fechar então o tema de hoje. Ele diz o seguinte no item 8: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Então, ele coloca adiante a máxima: fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estenderão as mãos e oram uns pelos outros. Muito importante termos em mente que todos têm o direito a liberdade de ter a religião que quiser. Nenhuma religião é melhor do que a outra. E todas as religiões que auxiliam o homem a se tornar melhor, essas, então, estão de acordo com aquilo que se propõe a fazer. Né? Por fim, antes que terminemos esse nosso estudo, e mais uma vez, insistindo no Espiritismo, dado que em muitas situações nós podemos criar um certo ar em torno de nós de que o conhecimento do Espiritismo, não que não seja uma verdade, se isso for colocado de maneira sincera dentro dos nossos corações, mas a gente, em alguns momentos, pode criar um ar em torno de nós de que o nosso conhecimento com o Espiritismo nos tornam melhores e apenas esse conhecimento nos torna melhores. E esse conhecimento é suficiente para que nós saiamos dessa vida corporal melhores do que entramos. Né? A verdade é o seguinte: o conhecimento do Espiritismo, ele ajuda muito, ele abre as portas, ele consola, é o consolador prometido. Com a ideia da reencarnação, nós entendemos a justiça divina, nós entendemos que as faltas que nós cometemos, elas podem ser resgatadas com outras, em outros momentos, em outras vidas, que as nossas más inclinações, elas são consequência da nossa bagagem espiritual. Isso tudo o Espiritismo nos traz, isso tudo serve como uma imensa consolação, mas só o conhecimento teórico não basta. E para embasar esse nosso raciocínio, vamos ler o que o Livro dos Espíritos nos traz no capítulo 3,
da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual, que está lá na parte segunda, denominada do mundo espírita ou mundo dos espíritos. O Allan Kardec trata do seguinte tema: perturbação que se segue à morte. E aí fala o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí ele pergunta então na sequência: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Na sequência, ele pergunta, e essa pergunta, a número 165, ela deve nos trazer uma reflexão muito importante, que é: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa desta perturbação? A resposta dos Espíritos é: influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Mais uma vez, todo esse raciocínio nos faz refletir sobre a questão de estarmos condizentes em termos de comportamento, em termos de prática do bem com aquilo que nós falamos. Então, muito importante esse raciocínio sobre a adoração, sobre a prática do bem, sobre conhecimentos teóricos, e para que a gente lembre sempre de que só apenas a teoria, seja em qualquer instituição religiosa, ela não basta, né? Nós temos que praticar também, nós temos que dar o exemplo antes de tudo, né? E que esse exemplo, então, testifique de nós mesmos e que esses exemplos estejam embasados em obras, como Jesus disse, de que as obras que ele fazia em nome do Pai testificavam ele. Para fechar, então, o nosso estudo de hoje, a gente vai colocar um desafio que é baseado na frase que Emmanuel nos trouxe. Então, vamos pensar o seguinte: como aprendizes do Evangelho, cumpre-nos indagar a própria consciência e perguntar o seguinte: o que eu tenho feito na vida como aplicação das bênçãos de Deus? Vamos tentar, então, pensar em atos, né, dentro desse exercício, né? Vamos pegar um momento do nosso dia para pensar sobre como eu poderia aplicar melhor as bênçãos que Deus colocou na minha vida em favor dos outros. Vamos tentar olhar, consultar a nossa própria consciência para verificar se o nosso comportamento no dia a dia, se os atos que nós temos praticado, eles estão condizentes com aquilo que nós estudamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós temos como um ideal de conduta, né? Vamos pensar, vamos refletir e, enquanto também refletindo, vamos pensar sobre como que nós poderíamos criar oportunidades de auxílio ao próximo. Então, muitas das vezes nós podemos pensar que não temos condições financeiras para auxiliar materialmente alguém, mas, como disse Jesus, nem apenas ou nem só do pão vive o homem. O que será que eu tenho disponível para dar ao meu irmão como um alimento espiritual? Eu posso dar um sorriso, eu posso me colocar à disposição para ouvir, eu posso ser um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante, dentro da minha própria casa, dentro daqueles que vivem comigo. Posso servir mais, posso procurar uma atividade dentro da minha casa que eu possa auxiliar os outros que vivem comigo, né? Na rua, eu posso, se não for possível, auxiliar materialmente, posso dar um sorriso, posso me colocar à disposição para auxiliar alguém, né? Auxiliando materialmente, se possível, mesmo que eu não possa dar uma cesta básica, doar uma cesta básica,
quem sabe, caminhar, ir para o nosso trabalho com um pequeno alimento, algo que eu poderia dar a quem precisa, né, quem está passando fome, quem está passando alguma necessidade. Quem sabe um pequeno lanche que pode ser doado. Carregar com a gente sempre vai ter uma oportunidade, né? Então, que a gente possa pensar sobre alguma coisa que nós podemos colocar em favor. E se a gente não souber, se a gente tiver em dúvidas, vamos pensar no seguinte ensinamento de Jesus: ajuda e o céu te ajudará. Então, que isso nos sirva de incentivo para procura e você vai encontrar. Frase para ficar na mente, então, que tem executado na vida como aplicação das bênçãos de Deus. Espero que esse estudo possa ter ajudado os nossos irmãos de alguma maneira. Nosso intuito aqui não é de nos mostrarmos melhores ou superiores a ninguém, até mesmo porque essa batalha ela diz respeito a nós, a todos nós que estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiação. Lembrando que o objetivo da encarnação nossa é do nosso melhoramento espiritual, né? Passar pelas vicissitudes das existências corporais e, ao mesmo tempo, sermos colocados em contato com a parte que nos compete perante a obra de Deus, né? Todos nós temos a oportunidade de endireitar os nossos caminhos, basta também considerarmos exemplos daqueles grandes apóstolos que nos trouxeram tantos ensinamentos como o nosso Paulo, né? Basta lembrar do que ele fez na vida dele após a sua conversão. Então é isso, gostaria de agradecer o tempo de todos. Se gostou, compartilha. Vou deixar o texto aqui na descrição do vídeo para que quem quiser estudar possa também ler um pouco mais detalhadamente os textos que foram colocados. Então até uma próxima, até breve.